Já voltamos ao assunto de hoje. Agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigê. Sempre um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu, Joyce. Vitória para o agro. Doutor, acho que é a primeira vez, né, em quase um ano que o senhor participa aqui com a gente. Uma boa notícia, começarmos esse quadro com uma boa notícia. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe desapropriação de terras produtivas. O que isso significa? De autoria do deputado Rodolfo Nogueira, a proposta restringe os critérios para desapropriação de terras destinadas à reforma agrária. Agora segue para o Senado. Já é um bom sinal, né, doutor? Apesar de que a reforma agrária no Brasil, a gente sabe que o governo do PT não quer que funcione, né? Isso é uma regulamentação do que já seria os princípios, né, da reforma agrária e da propriedade produtiva, né? Isso constitucionalmente, a propriedade privada já é garantida, né? E a reforma tributária só é permitida em propriedades não produtivas, né? Só que isso foi sendo distorcido ao longo dos anos, né? Inclusive com a colaboração do Supremo Tribunal Federal, em alguns casos, e houve um alargamento desse conceito, né, de propriedade produtiva, enfim, de possibilidades de desapropriação de propriedades. Nós discutimos aí a questão do ano passado das queimadas, né, não, no ano passado não, neste ano, né, das queimadas, uma série de coisas aí que foram sendo incluídas em possibilidades de desapropriação de terra. Então, os conceitos foram sendo ampliados e as possibilidades de desapropriação foram sendo maiores. Mas isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E a lei visa trazer isto à ordem, né? Esperamos que o Supremo Tribunal Federal não interfira novamente, né? Querendo dizer que a lei é inconstitucional ou alguma coisa assim, né? Porque vamos lembrar que o Supremo já interferiu várias vezes em questões de terra, né? Em questões fundiárias, né? Vamos lembrar que nós temos uma ADPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental no Supremo, que é a número 828, desde a época da pandemia, né? Porque na época da pandemia nós tínhamos uma lei que proibia desapropriações, né? Reintegração de posse, né? E despejos, enfim, na verdade era despejos, né? Na época da pandemia, em virtude do caos econômico que vivíamos na época. E o Supremo foi estendendo isso para propriedades rurais e criou conceitos novos, né, para a reintegração de posse de propriedades rurais, que tinha que criar um comitê em cada município, enfim. Hoje tem todo um requisito complicado para a reintegração de posse nas propriedades rurais, então é difícil. Então o Supremo interferindo e criando requisitos que não eram previstos em lei, o Supremo legislando mais uma vez, né? A lei é muito, muito boa, a lei traz, né, reequilibra as forças, né? Traz justiça para o campo, segurança, né, para os proprietários de terra, para o produtor rural, e esperamos que não haja mais uma vez interferência do Supremo Tribunal Federal nessa questão. Doutor, por falar aí em Congresso, Câmara, Senado, foi aprovado também o projeto aí de lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Agora segue para o Lula aí sancionar, né? Já falamos sobre isso, né? É um projeto que vinha sendo discutido, uma bandeira do Lula, o Lula acionando mais para o seu eleitorado, né? Porque R$ 5.000 é uma faixa de renda, para você ter uma ideia, o PIB brasileiro, o PIB per capita é $10.860. Isso significa R$ 55.400. Então, essa faixa de R$ 5.000 é praticamente a média do PIB nacional. Estamos falando de uma renda de R$ 60.000, a média de renda brasileira é 55.400. Então, é o Lula acenando aí para a classe C, que é a classe C para baixo, que são os eleitores da esquerda, né? Na verdade, é uma renúncia que o governo vai fazer de dinheiro, e eu acho que isso aí tinha que ser mais bem equalizado, porque não adianta você isentar até R$ 5.000 e a partir de 8.000 ter uma alíquota cheia de imposto de renda, porque não há uma diferença tão grande de nível de vida nessas faixas de renda. Então, ganhar até 5.000 isenção e daí de 8.000 para frente 27,5, quer dizer, teria que ter uma distribuição mais justa, mas é a política do governo, enfim.
mais uma política errada fiscal e o governo acenando para os seus eleitores, né? O governo vai perder receita, que vai buscar compensar de outras formas, principalmente em cima dos empresários e de quem ganha mais. Isso aí é uma política fiscal, não tem problema o governo fazer isso, vai buscar salários acima de 50 mil reais, tributando os dividendos. O governo pode fazer isso, ele pode chamar de justiça fiscal, só que ele não pode dizer que quem ganha acima de 50 mil reais não paga tributos, os dividendos, nós já falamos isso, porque as empresas pagam 35%. Ele pode, como medida chamando de justiça fiscal, tributar quem ganha mais. Isso aí é uma questão de política fiscal, cada governo tem direito de fazer a sua. Só que não adianta, no curto prazo, isso aí vai se perder, o governo vai renunciar a um pouco mais de dinheiro, mas no meio do rombo que nós temos fiscal, né, o governo vai tentar repor isso com mais aumento de IOF. Nós já vimos aí o governo com a reoneração da folha, já vimos aí o governo mexendo em algumas questões de PIS e COFINS. Então, na verdade, o governo acenando para os seus eleitores, mas na outra ponta buscando elevação de tributos, como sempre faz. A conta sempre vai para alguém, né? O doutor, já que estamos falando de impostos aqui, como que está a reforma tributária? Olha, a reforma tributária, como nós temos cantado a bola aqui, né, Joyce, confusa, né? Vimos aí, semana passada, houve avanços, né, na regulamentação, e o split payment, que é aquela questão, né, da devolução do crédito, foi adiada a sua implementação. Nós já falamos aqui que isso vai ser uma confusão, né? Então o governo já tornou facultativo, que seria obrigatório a partir de 2027. Então, quando nós falamos aqui, as nossas críticas não são vazias. Nós estudamos aqui diariamente antes de trazer para o nosso telespectador aqui as informações. Então, nós estamos dizendo que a reforma tributária foi feita de forma precipitada, foi feita de forma assodada, sem discutir com a sociedade, porque nós estudamos isso. Nós diariamente participamos de debates, discussões com vários segmentos da sociedade e vimos que isso não poderia ser feito dessa forma. E a cada semana o governo confirma isso. Agora, com esse adiamento, né, da obrigatoriedade do split payment, isso mostra que o governo não está preparado ainda com sistemas, com organização, nem a legislação ainda está consolidada, está totalmente aprovada, e essa história, né? O governo aprova a reforma tributária sem saber ainda nem as alíquotas, né? E nem como será implementada. É uma vergonha, isso é um absurdo, é uma precipitação total do governo, como nós já antecipamos várias vezes. Nós não queremos ser os profetas do caos, né? Mas é óbvio, quando o governo aprova uma reforma desta maneira, qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso analisa o que foi aprovado e vê que não vai dar certo, não tem como. Nós vamos sofrer muito para que essa reforma seja implementada e vamos ter um aumento muito grande de carga tributária, vamos ter uma diminuição de fluxo de caixa gigantesco das empresas, principalmente no agronegócio, dos produtores rurais, aumento de complexidade, aumento de obrigações acessórias, de burocracia. Quer dizer, não vai ser bom para os contribuintes, infelizmente. Nós começamos com uma boa notícia para o agro, mas a alegria do produtor rural dura pouco em meio a um cenário de pão e circo. O ministro Edson Fachin considerou inconstitucional a proposta que prevê benefícios fiscais para os defensivos agrícolas. Ele afirma, né, doutor, que tributar de forma mais severa produtos supostamente nocivos pode estimular práticas sustentáveis e inovação no setor agrícola. Esse é mais um que não entende nada de agronegócio. Impossível produzir sem defensivos e é o setor mais sustentável que temos. Ou seja, é uma fala que vai totalmente contra o setor que mais gera riquezas aí no Brasil. Me surpreende muito o ministro Fachin, que é de Rondinha, né, interior do Rio Grande do Sul, uma região agrícola, não conhecer isso, né? Não se faz a agricultura de precisão, a agricultura de grandes volumes, né, sem defensivos agrícolas, né? Nós não temos volume ainda de biodefensivos e nem testes ainda e capacidade suficiente para as grandes áreas, né?
Então, isso é uma previsão futura, talvez, que possamos ter biodefensivos em volume suficiente, em qualidade e eficácia suficiente para nossas grandes áreas rurais. Hoje em dia não temos. Então, não adianta termos esse sonho verde total que não é eficaz. E a nossa agricultura é muito preocupada com o meio ambiente e faz tudo dentro das regras mais ecológicas. Não tem sentido um agricultor gastar mais defensivos do que o necessário, porque isso é um custo alto, é um custo em dólar e é menos resultado que ele tem no final da sua safra. Então, os nossos agricultores são muito preocupados com a sustentabilidade e também com o seu resultado. Então, é mais uma decisão, na minha opinião, na contramão do bom senso e que prejudica o nosso agronegócio. Para fechar, vamos voltar a falar do Rio de Janeiro, que continua em foco. O governador Cláudio Castro voltou aos holofotes da justiça ao mostrar como se administra a segurança de um Estado. O Tribunal Superior Eleitoral agilizou o processo aí de cassação de Castro, acusado de abuso de poder político nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso nesta quarta-feira, né, doutor? Depois de um pedido de vista e pode ser retomado aí em 2026. É claro que era um processo que estava lá, só voltou à tona depois do ocorrido no Rio de Janeiro, um ato de coragem aí do governador que enfrentou os criminosos para defender a população de bem. É bom aí que está adiado, que pelo menos lá para 2026 talvez até saia um pouco do foco aí da justiça até lá, né? Joyce, mas bom e nem tanto, porque, veja bem, semana passada nós antecipamos isso, né? E como eu disse, nós não queremos ser profetas, mas a justiça está tão previsível e o Brasil está tão previsível para o lado negativo que fica fácil. Qualquer um que tem o mínimo de bom senso consegue enxergar as coisas. O que nós falamos semana passada? Que o governo, depois da demonstração de coragem do governador Cláudio Castro, usou o TSE, que está sendo massa de manobra, TSE, Supremo Tribunal Federal do Governo, para pressionar o Cláudio Castro. E que isso aconteceria. Nós falamos isso semana passada. O que aconteceu? O TSE colocou em pauta o julgamento desde 2022 e com um voto a favor da cassação. Mesmo que tenha pedido vistas, é aquela pressão, está ali. O que o governo mostra para o Cláudio Castro? Está aqui, dominamos o TSE, já tem um voto contrário, a favor da cassação. Ou você baixa a bola, ou você sabe o que pode acontecer. Quer dizer, e sendo julgado em 2026 é ruim, porque 2026 é o ano eleitoral. Se ele for declarado elegível em 2026, ele está fora do... Se bem que ele não pode ser candidato à reeleição, né? Se não me engano, ele era vice e foi reeleito, né? Mas mesmo assim ele não pode ir ao Senado, enfim, ele está fora de qualquer proteção eleitoral. Então é mais uma vez o governo usando o TSE para pressionar e o Supremo de forma previsível. Isso é muito triste, isso mostra que os poderes realmente estão contaminados e não há mais esse respeito entre os poderes e esta harmonia, né? Infelizmente acabou isso no Brasil. Crime organizado tomando conta aí, né, do país. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Joyce. Até a próxima semana. Um bom fim de semana para você e para os nossos telespectadores.